Irmãos, essa mensagem de hoje, eu creio que é a mensagem mais importante da minha vida e a mensagem mais importante da Bíblia. A mensagem que Deus tem colocado no meu coração já faz algumas semanas. É impressionante como Deus ele vai falando comigo, ele vai me enchendo de um assunto assim, aquilo parece que vai explodir. E hoje chegou o dia de trazer essa mensagem para os irmãos, uma mensagem muito séria, a mensagem mais linda, a mensagem mais profunda das Escrituras. E se você se converteu ou há menos de 30 anos para cá, é possível que você nunca tenha ouvido o Evangelho da forma como a Bíblia prega, da forma como os apóstolos pregam, da forma como Pedro, Paulo viajavam pregando Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Era o que eles pregavam o tempo todo, sem parar. Eles não ficavam usando palavras vãs para convencer as pessoas. Eles usavam o poder de Deus na cruz para alcançar as almas. E hoje a gente vai voltar lá para os pés da cruz. Hoje nós vamos entender, se Deus assim permitir, poderosamente, irmãos, por que o Senhor Jesus foi crucificado. Por que foi necessário que acontecesse a cruz? Por que aquilo tinha que acontecer daquela forma? Por que Jesus permitiu que fizessem aquilo com ele? Por que Deus não abriu os céus, enviou os anjos e mandou que aquilo parasse? Por que aquilo foi até o fim? Por que todas as coisas culminaram daquele jeito? Hoje nós vamos estar falando sobre isso. Eu peço para os irmãos abrirem a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Mas eu quero falar bastante sobre o Senhor, sobre os atributos de Deus, como Deus é, como Deus se revela para nós através da sua palavra. E hoje nós vamos falar de 4 atributos de Deus. O amor, que todo mundo está cansado de ouvir, todo mundo conhece esse atributo de Deus. A justiça, Deus ele é justo, 100% justo, ele tem que ser justo. Deus é santo, extremamente santo, puro, não existe nada, ele é inalcançável na sua santidade. E o outro atributo dele é a ira. Deus ele tem essa característica, ele expõe essa característica muitas vezes baseado nas coisas que a gente faz e no que a humanidade faz. Amém? Gênesis 1, 26. Vamos entender o que o Senhor fez, como que tudo chegou até a cruz. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aqui, irmãos. Deus criou o homem à imagem dele e à semelhança dele. Adão, o primeiro homem, foi criado perfeito. Tudo que Deus criou era bom, muito bom, era perfeito. Eu queria que os irmãos entendessem em primeiro lugar o que foi que Deus fez, como foi que Deus criou, o que Deus planejou. Como era esse primeiro homem, Adão? Deus criou ele com a imagem e a semelhança dele próprio. Façamos o homem, façamos no plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eram os 3, sempre foram os 3, desde antes da criação da terra. Façamos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são um só. E eles nos criaram o homem porque Deus assim quis.
Deus não precisava de nós. Deus, ele era perfeito nele próprio, eterno e não precisava de nada. Deus quis, através do seu poder e da sua graça, criar o mundo, todo o universo. E ele ainda por cima criou o homem, que somos nós, e colocou a gente como coroa da criação. Nós somos os únicos seres criados em todo o universo, em toda a existência, que temos as características do próprio Deus. Nós recebemos a maior graça, a maior bênção que nós poderíamos ter. Nós recebemos diversos atributos de Deus: sabedoria, raciocínio, livre-arbítrio, santidade. Deus criou o homem justo e santo, bondoso. Não existia maldade no coração do homem. Assim era Adão. Se você quer entender quem era Adão, a Bíblia fala que Jesus era o segundo Adão. Então a gente tem muito da vida de Jesus para estudar. Como era o caráter, como ele agia. Aí você pode imaginar como era Adão. Adão era daquela forma. Adão tinha aquele coração. Ele era puro. Não existia maldade alguma nele. Assim foi feito o homem. E o que aconteceu? Todos nós sabemos. O homem desobedeceu a Deus. Ele e a sua mulher desobedeceram ao Senhor. Havia apenas uma regra, uma proibição existia em tudo que Deus criou para o homem. Ele só não podia fazer uma coisa: comer da árvore do bem e do mal. E ele foi lá e desobedeceu ao Senhor. Tudo que existia para não fazer, ele fez. Era uma coisa só. E ele caiu. O pecado entrou no mundo. E naquele momento, caiu as vendas dos olhos de Adão e Eva. E eles enxergaram que estavam nus. Até então eles não tinham malícia. Não havia nada de ruim, nada. A terra era perfeita. O jardim, os animais, os homens com os animais, tudo perfeito. Que assim são as coisas de Deus: boa, perfeita e agradável. E agora, o que Deus fez, irmãos? Por causa do pecado do homem. Irmãos, Deus, ele é tão santo, que ele não pode conviver com o pecado. É impossível. Deus não admite o pecado. Um erro só de Adão resultou na maldição sobre a terra, nas dores de parto terríveis para as mulheres, para que as mulheres fossem submissas ao homem, para que o homem tivesse que suar muito para se alimentar, para ter a vida básica aqui na terra. Tudo isso não era para ser dessa forma, não era para ter todo esse sofrimento. E assim o homem começou a se distanciar do Senhor, porque entrou o pecado no mundo. E todos os homens que nasceram depois de Adão nasceram já corrompidos dessa forma. Não tinham mais aquele coração puro, igual tinha Adão antes, igual Jesus mostrou pra gente. Peço para os irmãos irem um pouquinho mais para frente. Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, versículo 5. Os homens começaram a se multiplicar, foram povoando, crescendo a terra. E o Senhor, nesse versículo, ele nos mostra o que começou a acontecer com a humanidade. 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Todos os homens herdaram esse coração mau.
um coração afastado do Senhor. Nós perdemos praticamente todas as características que nós tínhamos inicialmente do Senhor. Nós nos transformamos em outra criatura, uma criatura caída, afastada do Senhor. E como eu havia falado para os irmãos, Deus, Ele é justo e Ele precisa praticar a justiça dele, justo e santo, e Ele não pode ter nada nem se relacionar com o pecado de forma alguma. Peço para os irmãos irem agora lá para Romanos 1. Os irmãos não acharem que é só lá no Velho Testamento, só no Gênesis que o homem entrou naquela perdição total. Romanos capítulo 1, versículo 18. O que foi que começou a acontecer com a humanidade, irmãos? Como que nós chegamos até aqui? Como que o homem se tornou? Vamos ver o que aconteceu com o homem. Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Os homens, irmãos, entraram numa perdição tão grande que eles nem mais reconhecem que existe um Deus. O homem reluta, o homem faz de tudo para tentar mostrar para as pessoas, para os outros, que não existe Deus. Ele quer, e o Senhor está falando na sua palavra, eles são indesculpáveis. Não tem como dizer que Deus não existe quando você olha para toda a criação. Tudo que é possível de se enxergar é mais do que uma prova suficiente de que Deus, Ele existe. Todo o universo, como tudo se encaixa, todos os animais, do menor ao maior, as estações, sol, a lua, irmãos, qualquer uma dessas coisas, se saísse do lugar, a nossa vida não se sustentaria. Se a lua fosse um pouco mais longe da Terra, as estações seriam todas misturadas, haveriam terríveis desastres e seria impossível ter vida na Terra. A gravidade é perfeita, todas as leis físicas, tudo mais você estuda isso, mais você vê a mão de Deus em tudo. Os homens ficam bombardeando a gente com informações de que Deus não existe, porque o ossinho tal foi encontrado em tal lugar. Isso é tudo uma palhaçada, irmãos. Quanto mais você estudar isso, mais você vai ver a mão de Deus. Cientistas sérios, famosos, fazendo estudos sobre a Terra, sobre coisas profundas, todos chegam à conclusão sobre o corpo humano, as células, o que existe dentro de nós, a forma como tudo é feito. Mas eles chegam à conclusão de que foi tudo feito por alguma inteligência. Alguns deles não falam foi Deus, mas eles falam, é óbvio que foi feito, foi projetado por alguém inteligente. É impossível negar a existência de Deus. Impossível. Nunca permitam esse tipo de coisa. E se você tem dúvida, quanto mais você estudar isso, não aceita qualquer coisa que te fale, vai a fundo. Você tem dúvida, então estuda. Você vai ver que Deus existe. A fé, a nossa fé, não é baseada num arrepio no braço. A nossa fé é porque Deus manifesta toda a glória dele diante dos nossos olhos, todos os dias. Todos os dias. Vamos continuar a leitura, irmãos. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eles falam discursos lindos, irmãos,
e levam milhões e milhões a desacreditar do Senhor. Discursos que parecem promover uma sabedoria, não porque os dinossauros, os fósseis que foram encontrados, aquilo tudo é uma palhaçada. São discursos. Tendo conhecido a Deus, eles não glorificaram como Deus. O Senhor já sabia que tudo isso ia acontecer. Foi assim que o homem chegou como está hoje, fazendo essas coisas absurdas, e o Senhor lá de cima vendo tudo isso. E não se esqueçam, o Senhor, Ele é justo. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos diante do Senhor, irmãos. Esse mundo, essas pessoas são loucas. Eles se acham mais sábios e são loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Criam deuses, amados, criam deuses de animais, adoram deuses, transformam Deus em discursos loucos. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Honram mais a própria criatura. Um homem honra mais o outro, só porque ele aparece com um discurso bonitinho. Eles acreditam e tudo que está escrito aqui eles ignoram. Eles dão mais valor à palavra de um outro homem do que a própria palavra de Deus. Versículo 26. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Irmãos, eu estou lendo a Bíblia, eu não estou lendo jornal, eu não estou falando sobre o que está acontecendo hoje em dia. Tudo isso está escrito. Dessa forma, Deus ele já sabia de tudo o que ia acontecer, como que o homem ia se tornar. É impressionante como isso que a gente está lendo retrata a sociedade hoje, como isso que a gente está lendo retrata o mundo, onde o homem foi parar, os absurdos que o homem faz hoje em dia. Somos imundos, praticamos coisas terríveis, bebemos a iniquidade, bebemos o que o Senhor abomina como água. Meu Deus, Senhor. Versículo 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos. Infiéis nos contratos, é isso mesmo, irmão. Deus está falando com a nossa infidelidade de cumprir as coisas que nós mesmos assinamos uns com os outros. Isso é muito sério, o Senhor não se agrada disso, irmãos. Sem afeição natural, irreconciliáveis. Quantas pessoas você conhece irreconciliáveis, que são brigadas com várias outras, não pode olhar na cara, é impossível. Quantas vezes você não ficou irado com outra pessoa, se tornou quase irreconciliável, sem misericórdia? A gente só pensa no nosso umbigo, a gente só quer saber de nós mesmos. Todos nós aqui se encaixamos um pouco em cada uma dessas coisas que a gente leu. Todas as pessoas do mundo têm algo disso dentro do seu coração. Muitas dessas coisas você não faz
não praticou, mas muitas dessas você já fez. Muitas dessas você já sentiu vontade de fazer. Seus parentes, você sabe que muitos deles se encaixam nessas circunstâncias aqui que a gente leu. Versículo 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que praticam tais coisas, não somente fazem tudo isso, mas consentem com quem as fazem. Irmãos, tudo isso que a gente leu é o estado do homem. Tudo isso que aconteceu foi o que a gente se tornou. Todas essas características brotam do nosso coração. Muitas coisas a gente não põe em prática, mas somos capazes de fazer. Temos a maldade dentro de nós. E o que Deus faz com isso, irmãos? Sendo justo, todos que fazem tais coisas são dignos de morte. Se você ainda não está convencido de que existe tudo isso dentro de você, eu queria que você imaginasse nesse momento diversas coisas que já se passaram no seu pensamento, coisas que você fez em oculto, todas essas coisas passando num telão aqui para todo mundo ver. Pensamentos horríveis que você já teve sobre outras pessoas, coisas horríveis que você fez, coisas que você mesmo tem vergonha. Quanto mais passar num telão para todas as pessoas verem. O que Deus vai fazer com isso, irmãos? Deus, Ele olha lá de cima e Ele é justo. Todos são dignos de morte. O que será de nós? O que faremos? E agora, o que faremos? Somos dignos de morte. Todos pecamos. Aquele que diz que não peca é mentiroso e a verdade não está nele. Todos nós já pecamos milhões de vezes, centenas de milhares de vezes. Todos nós somos dignos de morte. Irmãos, Deus olhou lá de cima tudo isso. Deus olhou você. Você deve estar pensando assim: pô, mas esse cara que está falando isso, ele também está incluído aí. E agora, o que ele vai fazer? Quem que escapou dessa? Ninguém escapou dessa, nem eu aqui, nem você. Deus, Ele olhou lá de cima, irmãos, e o amor de Deus se manifestou no coração dele. Deus, Ele olhou para você, para mim, com amor, um desejo de se relacionar com você, mas Ele não podia. Deus não pode negar a si próprio. Deus não pode pôr tudo isso de lado, fingir que nada disso aconteceu e vir até a sua presença ou chamar você até a presença dele. Você e eu estamos perdidos. Talvez se você morrer hoje, esse vídeo da sua vida, de todos os pensamentos terríveis que você já teve, de coisas que você já fez vergonhosas, você ia chegar diante de Deus e esse vídeo ia passar lá diante de Deus. Você vai ser julgado por Deus dessa forma. Você não vai ter desculpa. O seu livro vai ser aberto diante de Deus e um vídeo de tudo que você fez vai estar sendo passado. E a única coisa que vai sobrar para Deus, Ele é juiz, justo, é bater o martelo e condenar todos vocês, todos nós, eu também. Irmãos, Deus, com tudo isso, Deus, Ele nos amou. Deus, Ele olhou para nós com outros olhos. Deus, Ele olhou para nós com um olhar que nenhum de nós teria condições de olhar para ninguém, nem para pessoas que a gente ama. Peço para os irmãos abrirem em 1 Coríntios, primeiro capítulo da primeira carta de Coríntios. O que será de nós, irmãos? O que será de nós? O que será de você se você morrer hoje? Se você deitar para dormir hoje e você não acordar amanhã?
Se você sair daqui da igreja hoje e morrer, tiver um negócio e morrer, você vai ser julgado dessa forma. Tudo isso vai ser exposto diante do Senhor nos céus, e você vai ser julgado por tudo isso. E nós vimos o que aconteceu com Adão, porque ele cometeu um pecado. Um pecado. Nós cometemos milhões de pecados. E eu quero que você saiba que todos esses pecados, eles se acumulam. Eles não desaparecem até que a gente conclua essa mensagem. Vocês vão entender por quê. O que nós vamos fazer agora? Se você nunca havia entendido que você é tudo isso, ou que pessoas ao seu redor têm tudo isso dentro de si, e que o Senhor, Ele vai olhar tudo isso e Ele vai ter que julgar, mas o Senhor te amou e Ele queria, de alguma forma, salvar você disso tudo. Versículo 21, 1 Coríntios 1, 21. O que seria de nós? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar eu e você através da loucura da pregação. É isso que você está ouvindo aqui hoje. Essa mensagem é a única forma de toda terra, de todo lugar que você for no mundo, que você vai encontrar a salvação. Aprove a Deus salvar você através da loucura. A loucura da salvação, a loucura da cruz. Agora, irmãos, a gente vai chegar nesse ponto aqui. Por que isso teve que acontecer? Por que teve que ser dessa forma tão cruel? Peço para os irmãos irem para Isaías 53. Irmãos, quando a gente chegar no céu, uma pessoa que nunca ouviu essa palavra que vocês estão ouvindo hoje, ou talvez você vai chegar lá no céu, tem uma folha assim, ó, sobre a sua vida e sobre todas as suas obras e seus pensamentos e suas omissões. Essa folha está aqui, ó, estampada no seu peito. Você não tem como tirar ela daqui. Sozinho não tem o que você possa fazer. Não importa quanta doação você já fez, quanto cobertor você já entregou, quanta coisa boa você fez para as pessoas. Essa ficha continua aqui cravada no seu peito. E Deus, irmãos, quando Ele olhou o seu estado e o meu, Ele te amou tanto que Ele quis arrumar uma forma de retirar esse peso dos seus ombros. Ele queria e Ele sabia que você nunca teria condições de fazer isso sozinho. O que o Senhor Jesus veio fazer aqui como homem? Ele se fez Deus, o próprio Deus enviou o Filho dele aqui à terra, e ele nasceu como o segundo Adão. Ele de novo, Deus enviou um homem à terra como aquele primeiro, perfeito, sem maldade, puro. E a ficha desse homem, essa é a nossa. Milhões e milhões de coisas. Essa é a dele. Perfeita, pura. Se ele chegar diante de Deus, se esse homem chegar diante de Deus, essa é a ficha dele. Perfeita. Ele passa na justiça de Deus. Ele é aprovado pelo Senhor. Ele é justo, ele é perfeito. E só entra no céu quem tem coração puro e é justo como o Senhor. Santo como o Senhor. De todos esses atributos de Deus que nós falamos aqui, Deus ele é bom, não é bom? A Bíblia fala que Deus é bom. Deus é bom, ponto. Deus é justo, ponto. Deus ele se ira, ponto. Deus é amor, ponto.
Qual que é o único que repete 3 vezes? Deus, ele é santo, santo, santo. Meu Deus, irmãos, isso significa que ele é 3 vezes santo, que ele é 3 vezes puro, que ele é infinitamente perfeito. Nenhum errinho ele suporta, ele não permite, ele quer a nossa perfeição, e nós nunca poderíamos fazer isso, mas ele nos ama e ele quer a gente. E olha o que ele fez. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Olha aqui, pregação. Aprove a Deus salvar a mim e a você pela loucura da pregação. Quem vai dar crédito a essa pregação aqui essa noite? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Ele aqui atrás não tinha beleza, nem formosura. E Ele, olhando para nós, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Nós desprezaríamos esse homem. Versículo 3. Ele era desprezado, o mais rejeitado, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, não queriam nem olhar para ele. Ele era desprezado e não fizemos caso algum dele. Versículo 24, irmãos, eu peço que vocês prestem muita atenção daqui em diante. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito. Sabe o que significa isso? Nós o reputávamos por aflito. Nós olhávamos e falávamos: bem feito, você está sofrendo isso por causa dos seus pecados. Era isso que falavam para ele lá na cruz. Você está sofrendo isso porque você merece. Ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, cada um faz o que bem entende, cada um acha o que quer achar de Deus. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado, não, meu Deus, Ele não faz essas coisas. Não, cada um pensa o que bem entende, todos desgarrados, iníquos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Peço para os irmãos irem para o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá para Mateus agora. Vamos lá para a cruz. Mateus 27, verso 46. Irmãos, todas essas nossas iniquidades, não existe perdão para elas sem que sangue seja derramado. A lei do Senhor, a lei de Deus, a lei espiritual. Se você não entende isso, creia simplesmente, creia que é assim que o Senhor vê as coisas.
Por que tem que ter esse sangue? Por que Deus não perdoa? Por quê, irmãos? Porque Deus, se você fosse um juiz numa cidade e chegasse um assassino diante de você para você julgar, você é um Deus de amor, tá? Você é um juiz de amor, você é um juiz bondoso. Chega esse assassino diante de você, toda a cidade está olhando, o que você vai fazer? Você pega e diz: você está perdoado, não importa isso que você fez mais, pode ir, você está livre. Será que a gente ia gostar de ter um Deus assim? Um Deus que julgasse as causas dessa forma? Deus não pode fazer isso. Deus, ele tem que condenar o assassino. Todo mundo achou? Amém? Mateus 27, versículo 46. Jesus estava crucificado já, às 6 horas. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sendo crucificado na cruz, sendo moído por Deus. Deus moeu Jesus na cruz. Não foi romano nenhum, não foi judeu nenhum, foi Deus. Deus moeu Jesus na cruz e ele gritou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que é isso, irmãos? Naquele momento que ele estava ali na cruz, ele se fez tudo isso que nós somos. Naquele momento, ele era toda essa iniquidade que existe em nós. Naquele momento, ele pegou a sua ficha, com milhões e milhões de coisas escritas, e botou no peito dele. Naquele momento, quando Deus olhou para ele, ele não via mais aquele homem perfeito, ele via você. Naquele momento, Deus estava cumprindo a justiça dele, manifestando a ira dele sobre esse homem perfeito, porque ele ali se fez pecado, ali ele se fez maldição, porque a ficha sua, a sua ficha imunda, foi grudada nele. Naquele momento, o Senhor estava sendo justo. Naquele momento, o Senhor se separou do Senhor Jesus. Naquele momento, único na história de toda a existência, da história de todo o universo, foi a primeira vez que o Deus Filho se separou da Trindade. Foi a única vez que o Senhor olhou para ele e ele não fazia mais parte. Ele se fez homem. Ele levou toda essa transgressão por você. Ele se separou de Deus. Ele exclamou gritando. O pior sofrimento de Jesus naquela hora era a separação de Deus. Foi o único momento na existência do Senhor em que o Deus Filho se separou do Deus Pai, do Deus Espírito. Ali até então ele estava mudo, até então ele estava de boca fechada. Mas quando o Senhor os desamparou, quando o Senhor olhou para ele e viu você, quando o Senhor olhou para Jesus e viu tudo o que você já fez até hoje, ali não era mais o Senhor Jesus, ali era você. Você merecia passar por isso daqui tudo, e seria justo, e você não ia ter o que falar. Todos nós estaríamos condenados, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, vamos mais uma escritura, por favor. João 19. João 19, 28. João 19, 28. A morte de Jesus. Chegou o momento da morte de Jesus ali na cruz.
atenção, irmãos, nessa escritura. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas, todas, estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Todas as coisas foram cumpridas. Está consumado. Inclinando a cabeça, ele entregou o Espírito. Esse, irmãos, é o momento mais lindo da nossa história. Isso, irmãos, é amor. O que nós chamamos de amor não é amor. Só isso é amor. Ele, hoje, ele quer pegar a sua ficha, que vai condenar você, e colar nele, lá na cruz. O único caminho, irmãos, que vai levar você à salvação é crer que ele estava ali por sua causa. O único caminho que vai te dar a vida eterna é você crer que não tem nada no mundo inteiro que possam te ensinar, que possam falar, ou que você mesmo possa fazer, que possa libertar você desse tribunal de Deus no céu e você ser julgado com toda a justiça de Deus. Esse, irmãos, é o atributo de Deus, o amor. Como nós cantamos aqui, não importa quem você é, não importa o que você fez. Tudo isso que você fez já, tudo isso que você é, não importa. Não importa. Deus te amou mesmo assim. Como eu faço para receber, para que se você chegar lá no céu hoje, o seu telão seja esse? Põe o seu nome ali. Opa, essa é a sua história na terra. É tudo que vai contar. É isso que vai aparecer lá no seu telão. Ele foi salvo porque tudo que ele fez foi julgado ali naquela cruz. Ele é santo, ele é justo. Pode passar, esse está salvo. Esse vai ter a vida eterna. Qualquer outra coisa que você levar diante daquele tribunal, se você chegar diante daquele tribunal com um monte de história: ó Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o bem para todo mundo, eu nunca matei ninguém, eu nunca entrei num banco armado e roubei um banco, eu nunca peguei uma arma e metralhei ninguém, nunca disparei uma bomba atômica. Tudo aquilo que a gente leu vai te condenar do mesmo jeito. Para cada coisa boa que você fez aqui na terra, você fez outras milhares de coisas terríveis. Terríveis, irmãos. Você nem sabe quão terríveis são as coisas que você já fez diante de Deus, não diante de nós. Sabe por que nós não conseguimos enxergar? Porque nós todos somos iguais. Lógico que tem coisas que a gente vê às vezes na TV que até nos choca de tão absurdo. Mas tem outras que a gente consente, como a gente leu lá. Se a gente não faz, a gente consente. E Deus acha daquilo o que você acha de um assassinato. Para Deus aquilo é terrível. Não existe outra forma em toda a terra de você alcançar a salvação. Como que você recebe esse amor? Como que faz para isso contar na sua vida, para isso contar para você? Como que você faz para receber isso? O que você tem que fazer? Só tem um caminho, é a fé. A única forma que você pode ser salvo aqui na terra é através da fé nele, através da fé dele que foi perfeito, que pegou a sua ficha, colou no peito dele e sofreu o que você deveria sofrer. Se você tiver fé nele,
Se isso que você está sentindo aí agora, você deixar brotar, estourar no seu coração, sabe o que Jesus vai te dizer hoje? Se você se arrepender de tudo isso, se você reconhecer que tudo isso era você mesmo, o Senhor Jesus, Ele falaria assim para você: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo o seu nome está escrito no céu. Hoje mesmo você se torna justo. Hoje mesmo você é puro, santificado, justificado. Se você crer, se você abrir seu coração e colocar sua fé nele, no que ele fez, você é salvo. Salvo da ira de Deus que vai se manifestar na terra. Você vai alcançar a salvação. Quando você crê no Senhor Jesus, você tira essa ficha dele, cola nele. Peraí, vou explicar um negócio. Você ficou sem ficha. O máximo que pode acontecer com você nesse momento é você não ir para o inferno. Mas só entra no céu quem é justificado, quem tem méritos para isso. E o único que teve méritos para isso foi o Senhor Jesus. Ele cumpriu toda a lei de Deus perfeitamente. Eu vim para cumprir a lei de Deus. Nenhum tio passará. E ali o Senhor Jesus morreu. E se você crê nisso, nesse momento, você não tem mais ficha nenhuma sobre você. Mas aí, irmãos, tiveram 3 dias na história com silêncio. 3 dias onde o Senhor Jesus esteve morto. Mas ao iniciar o 3º dia, ele foi ressuscitado. No mesmo corpo, não é historinha. No mesmo corpo que teve as mãos furadas, os pés furados, o corpo moído, aquele mesmo corpo, não é um espírito, é o mesmo corpo ali morto, se levantou como prova de que Deus aceitou esse sacrifício. E como Deus aceitou esse sacrifício, a folha branquinha de Jesus, perfeita, sem nada daquilo, tudo isso que existia em você, se você crer, Deus ele aceitou, a folha de Jesus é colada em você. Você fica assim diante de Deus. Tudo aquilo fica para trás. Eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você crer nisso, hoje mesmo você está salvo. Hoje mesmo você está livre do inferno, da ira de Deus. Hoje mesmo você vai poder desfrutar eternamente com o Senhor daquele paraíso que Ele criou perfeito desde o início. Essa, irmãos, é a demonstração do amor de Deus. É isso, irmãos, que o Senhor fez por nós. Esse, irmãos, é o Evangelho do Senhor Jesus. É isso que Paulo, Pedro, Tiago e João saíram gritando, correndo para todas as pessoas. É isso que nós temos que fazer. É assim que nós temos que falar com as pessoas. É dessa forma que nós expomos o Evangelho para elas. Talvez você tenha chegado até aqui porque alguém te falou: vem para Jesus que sua vida vai mudar. Talvez alguém falou: vem para Jesus que seu casamento vai acontecer. Vem para Jesus que seu emprego não sei o que. Vem para Jesus que a sua doença. Vem para Jesus. Ou talvez você fala isso para as pessoas hoje. Você que já está há mais tempo na igreja, talvez você chegue para as pessoas e fale essas coisas. Não era isso que os apóstolos falavam. Não era isso que fazia 3.000 pessoas se converterem. Quando o apóstolo Pedro pregou o primeiro sermão, 3.000 pessoas se converteram. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus agiu no coração deles e convenceu eles de que tudo isso que a gente falou, de fato, eles eram. E quando eles tiveram esse convencimento, sabe o que aconteceu? O que faremos? Eles ficaram desesperados.
E aí Pedro veio com a solução de Deus para nós, com o amor de Deus. Aprove a Deus salvar toda a humanidade pela loucura da pregação. Esse, irmãos, é o poder de Deus sendo manifestado. Essa fé que está sendo gerada no seu coração é a fé que vai te salvar. É a fé que vai levar você para o céu. Não podemos confundir fé com entusiasmo. Tem pregações que nos levam ao entusiasmo. Sabe como é que você faz para identificar isso? Sabe final de ano? Quando está chegando ali o fim do ano, não parece que fica ouvindo um monte de pensamentos na sua cabeça? E parece que gera uma motivação em você para ter uma mudança naquele ano novo, naquele novo que vai começar. Você começa a fazer projetos. Geralmente a gente inicia um ano com entusiasmo. Vem de dentro, não sei de onde. Aquilo se chama entusiasmo. Muitas vezes você ouve uma pregação e você fica entusiasmado. Mas, irmão, se você ouviu essa palavra e você deu ouvidos, isso que você está sentindo não é entusiasmo. Isso é fé. Isso que você está sentindo é a fé. Essa sensação de você saber que Deus te ama tanto que você crê nisso. Você crê no Senhor Jesus. E assim você vai ser salvo. Isso, irmãos, é o Evangelho. Isso é que vai levar você até o Senhor Jesus. Existe alguma pessoa aqui hoje que tenha ouvido essa mensagem e o Senhor tenha tocado no coração e queira receber essa ficha branca e ser liberto dessa condenação? O que você tem que fazer? Você tem que falar: eu creio. Você tem que dizer para o Senhor: eu creio, Senhor, me perdoa por tudo isso que eu já fiz. Arranca de mim esse coração velho, todo esse sentimento ruim que muitas vezes nasce dentro de mim. Me perdoa por ter sido tudo isso. Me perdoa por ter feito tudo o que eu já fiz. E o Senhor, Ele te perdoa pela fé que é gerada através da pregação que você ouviu aqui hoje. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Eu espero que o Senhor tenha falado no coração de vocês, que vocês tenham entendido por que o Senhor Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado para que você não fosse crucificado e para que você pudesse ir para o céu. É para isso que o Senhor Jesus veio, para te dar a salvação, alegria eterna e experimentar do amor de Deus para todo sempre. Eu queria agradecer a oportunidade e pedir para os irmãos refletirem nessa palavra e abrirem o coração para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda quero me estender um pouquinho mais, só para perguntar se há alguém aqui no salão que ainda não aceitou Jesus e queira fazê-lo isto nesta noite.